Você conhece as marcas de um verdadeiro avivamento? Experiências dramáticas na conversão, manifestações físicas, emoção na adoração, podem ser frutos de uma vida genuína com Deus. Mas será que representam sinais de um verdadeiro avivamento? O avivamento é um ato livre e soberano do Espírito de Deus, que age quando e como quer e que atinge um grupo de pessoas, uma igreja ou uma comunidade inteira. No avivamento, os pecados são confessados e abandonados. Há mais santidade, alegria, exaltação da palavra e renovação da fé sobre o povo de Deus. Quando Deus derrama o seu Espírito na igreja, o temor do Senhor é intensificado e há um maior senso de sua presença majestosa, gloriosa e santíssima. E o resultado é vida, luz e calor. Aviva-nos e invocaremos o teu nome. Nós queremos ler o texto, o qual nós vamos tomar por base para o sermão. Inclusive foi feita a leitura no início do culto, a leitura oficial, mas nós vamos ler Abacuque 3, os versículos 1, 2 e dos versos 17 ao 19. Abacuque 3, os versículos 1 ao 2 e 17 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Versículos 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o profeta Abacuque, ele viveu em Judá durante o reinado de Joaquim. Ele profetizou no período da queda de Nínive, a capital da Síria, no ano 612 a.C., e a invasão babilônica a Judá no ano 588 a.C. O livro do profeta Abacuque, ele registra um diálogo entre o profeta e Deus. É uma conversa entre o profeta e Deus. E nós poderíamos dividir este diálogo em 3 momentos, vivenciado pelo profeta. E é sobre esses 3 momentos, esses 3 pontos, que nós vamos discorrer a mensagem esta noite. Haja vista que nós estamos, por esse mês, tratando de um assunto muito necessário aos nossos dias, um assunto urgente para nós, que é sobre o avivamento. E a primeira lição, ou o primeiro momento que nós aprendemos com esse texto, vem mostrar a crise do profeta. O profeta está vivenciando uma crise. Por que essa crise? O que está causando a crise no profeta? Em primeiro lugar, a angústia do profeta por conta do silêncio de Deus. Observe bem que nos primeiros versículos, do capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 4, o profeta, ele pergunta a Deus: até quando, Senhor? Até quando eu gritarei, eu clamarei e tu não me responderás? Eu grito à violência e não há salvação. E ele vai falando a respeito da injustiça que predominava, da lei que era frouxa e do perverso
que cercava o justo, e aquilo estava causando no coração do profeta uma certa inquietação, porque aparentemente parece que Deus não estava se importando com o que ele estava passando e com o seu povo estava passando, porque Deus não respondia, porque Deus não falava. E se tem algo, irmãos, que incomoda, que nos deixa inquieto, é quando Deus fica em silêncio. É o silêncio de Deus. Quando buscamos uma resposta para as nossas angústias, para os nossos dilemas, para os problemas que estamos enfrentando, e Deus não se manifesta, Deus não fala. E acontece muitas vezes, quando alguém está passando por esse momento do silêncio de Deus, busca a resposta, e tem alguns que são tentados para agradar aquela pessoa, para deixar ela mais tranquila, fala em nome de Deus o que Deus não mandou falar. Porque quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está ensinando, porque Ele está trabalhando, e Ele está fazendo algo que Ele não quer manifestar no momento, que Ele não quer falar no momento. Abacuque está passando por essa crise. Mas não foi só Abacuque que vivenciou o silêncio de Deus. Nós podemos citar vários exemplos, mas um dos exemplos clássicos da Bíblia, você pode até lembrar comigo, é de Jó. Se tem alguém que passou e enfrentou esse silêncio de Deus, foi Jó. Durante a prova que Jó passou, durante aquela enfermidade que lhe acometeu, as percas de Jó, a gente pode observar que do capítulo 1 ao capítulo 37, Deus não fala nada. E Jó está cheio de porquês, cheio de dúvidas, por conta daquilo que ele está passando. Os amigos, entre aspas, de Jó falam, acusam Jó, dizendo que aquilo deve ser pecado na vida de Jó. A mulher de Jó, no momento de desespero, diz para Jó amaldiçoar a Deus, mas Deus não responde a Jó. E lá no capítulo 37, em diante do livro, Deus vai quebrar o silêncio e vai responder a Jó. Mas não as perguntas de Jó, não os porquês de Jó, mas Deus vai falar da sua grandeza, do seu poder, e perguntando a Jó onde ele estava quando ele criava o mundo, quando ele firmava os fundamentos da terra. E diante da grandeza de Deus, e diante daquelas declarações de Deus, Jó se humilha e diz: na verdade, Deus, eu falei aquilo que não entendia, eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza, porque eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Talvez você que está aqui esteja passando por esse momento, vivenciando o silêncio de Deus, mas eu tenho aqui uma declaração da parte de Deus para você. Fique tranquilo, fique tranquila, porque Deus também trabalha no silêncio. Daqui a pouco Ele vai quebrar esse silêncio. Daqui a pouco Ele vai trazer uma resposta, talvez não aquela que você espere ouvir, não aquilo que você deseja ouvir com seus ouvidos, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir para edificação e renovo das nossas vidas. Então, Abacuque está passando por essa crise, por conta do silêncio de Deus. Mas eu aprendo, dentro desse primeiro momento vivenciado pelo profeta, é que Deus agora quebra o silêncio, a partir do versículo 5, dizendo ao profeta: olha, Abacuque, eu vou fazer nos vossos dias, nos dias de vocês, uma obra tão grande, tão maravilhosa, que ainda sendo contada, muitos não crerão. E eu acredito, irmãos, que nesse momento, quando Deus diz a Abacuque que vai fazer uma grande obra, que vai fazer uma obra maravilhosa, eu creio que raiou nele uma esperança, brotou nele uma alegria. Deus vai fazer uma obra, Deus vai mudar a situação, Deus vai responder às nossas orações, Deus vai trazer livramento para o seu povo. Mas não, olha a declaração de Deus: Abacuque, a obra que eu vou fazer é essa. Eu vou levantar os caldeus, os babilônicos,
para corrigir o meu povo. Eles vão ser usados como vara de correção. Eles vão invadir, eles vão levar o povo cativo, eles vão aí tomar conta da situação. Eu vou usar os babilônicos para corrigir vocês. E aí, irmãos, o profeta fica perplexo com essa declaração. E ele começa a questionar com Deus, e isso está nos versículos 12 até os versículos 17, e o questionamento do profeta: espera aí, Deus, mas como assim? Tu não é um Deus santo? Tu não pode contemplar o mal. Como o Senhor vai usar um povo que é ímpio, uma nação que é má, para corrigir aquele que é justo, para corrigir o teu povo? E aí é que eu aprendo, irmãos, que muitas das vezes nós queremos questionar os planos de Deus, sim ou não? Muitas vezes nós perguntamos o porquê, Deus, por que comigo? Eu estou na tua casa, eu procuro te servir fielmente. Mas Deus, irmãos, os seus caminhos não são os nossos caminhos, e nem os seus planos os nossos planos. Muitas vezes Deus está trabalhando de uma forma que a gente não está entendendo, que a gente não está compreendendo nada, mas Deus não quer que a gente entenda, Deus não quer que compreenda, Deus quer que apenas a gente aceite e confie, porque Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o porquê de todas as coisas. O profeta não está entendendo nada, mas Deus está falando que vai usar aquela nação, que vai corrigir o seu povo, que vai disciplinar o seu povo. Mas entenda, irmãos, Deus, Ele não nos corrige para nos afligir, Ele não nos corrige para nos matar, porque o profeta diz: não morreremos, Senhor. Toda correção de Deus só tem um objetivo: é nos aperfeiçoar, é nos moldar o nosso caráter, forjar o nosso caráter, para nós se tornarmos mais santos, nos tornarmos mais maduros, porque depois da prova, depois da provação, vem a aprovação de Deus, e como o ouro que é provado no fogo, ele sai mais brilhante, ele resplandece o seu fulgor. Assim são os seus filhos, que uma vez passando pelas provas, sendo provado, mas a Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças, mas nos dá o escape para passarmos pela prova e não morrermos, e depois da prova glorificarmos o seu nome, e o seu nome ser glorificado através das nossas vidas. O profeta não está entendendo, o profeta está em crise. Mas há um segundo momento vivenciado pelo profeta neste livro. Está no capítulo 2. E veja que no capítulo 2, agora ele sai da crise para a expectativa. Ele muda de posicionamento. Ele muda de pensamentos e de atitudes. Porque é o que Deus espera de nós, irmãos. Nem sempre Deus vai mudar a circunstância que a gente está vivenciando. Nem sempre Deus de imediato vai nos tirar do problema, mas Deus quer que a gente mude o nosso posicionamento em relação ao problema. Que Deus quer que a gente mude a nossa postura diante das adversidades. E veja como o profeta vai mudar. No capítulo 2, no versículo 1, ele vai dizer o seguinte: eu por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta agora assume uma atitude de vigilância. Quando fala da torre de vigia, é a figura do atalaia. O atalaia era aquele que ficava na torre, e eles naquela época construíam as torres em cima dos muros da cidade. E naquelas torres eles colocavam um atalaia. Quem era o atalaia? Era o homem que naquela posição ali privilegiada, ele observava de longe se vinha algum inimigo, se vinha algum mensageiro, para ele dar notícia àqueles que estavam dentro do lado dos muros da cidade.
E é o que eu e você precisamos fazer, irmãos, em tempos de angústia, em tempos de crise, em tempos do silêncio de Deus, a gente tomar uma posição de expectativa, de vigilância, aguardar a resposta e o agir de Deus. Oh, meus queridos irmãos, a última vez que eu estive pregando aqui, eu falava de desatenção, de alguém que está desapercebido. E tem muita gente que está na igreja, Jackson, e está desapercebida. Os sinais que estão aí, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, o contexto que a igreja está vivendo. Mas isso, irmãos, nada mais é do que a ausência de muita gente de Deus, do homem distanciado de Deus, e que Jesus está perto de vir buscar a sua igreja. Precisamos estar atentos, vigilantes, não mais perdendo tempo com as coisas deste mundo, não mais se envolvendo com as coisas deste mundo, preso às coisas deste mundo, mas estarmos em posição de atalaias, na expectativa da glória de Deus e dos seus filhos, na expectativa da volta de Cristo, na expectativa de que a qualquer momento o Senhor, aleluia, poderá vir e nos levar para estar para sempre com Ele. Expectativa. Mas o profeta não só toma uma atitude de vigilância, mas nos versículos 2 e 3, o Senhor agora responde outra vez o profeta dizendo: Abacuque, tu escreve a visão aí e grava sobre tábuas, para que quem passar, leia até correndo, porque a visão está para cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Em segundo lugar, o profeta assume uma atitude de espera. Oh, meus irmãos, esperar não é fácil. Ninguém gosta de esperar. Porque a gente quer que as coisas se resolvam logo. A gente quer que os nossos problemas sejam solucionados ontem, para ontem. A gente quer que a porta se abra hoje. A gente quer que Deus traga a cura hoje. Mas escute, não depende de nós. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus é o tempo perfeito. É o Kairos. Nós estamos, na maioria das vezes, adiantados demais ou atrasados. Mas, queridos, escute aqui. Deus nunca se atrasa. Deus nunca tarda. Tem uma canção que diz que Deus tarda, mas não falha. E um adágio aí, mas Deus não tarda e nem falha. Deus chega no momento certo. Quem crê nessa verdade? Deus atende no momento oportuno. E às vezes Deus deixa que a coisa se agrave, né? Que a coisa chegue no seu clímax, até a gente dizer, meu, agora pronto, agora não dá mais. Aí é nesta hora que Deus chega, manifesta o seu poder, porque Ele sabe o tempo exato de agir. E nesta noite eu quero ser canal de Deus para a tua vida. Talvez você esteja desesperado, angustiado e dizendo, está demorando, Deus. Mas Deus manda eu dizer para você que não está demorando. É porque não chegou o momento certo. Mas se está demorando aos seus olhos, Deus diz para você esta noite, espera. Espera, porque o que eu falei, o que eu prometi, vai se cumprir no tempo que eu determinei. Você pode aplaudir a Deus, porque Deus, Ele é o Deus que cumpre o que Ele promete. Eu já passei, já vivenciei essa experiência de Deus atender na última instância.
no último momento. E quem sabe você também já experimentou essa experiência. Quando você achou que já era tarde demais, Deus chegou e trouxe resposta à sua oração. Ei, queridos, esperar pelo homem às vezes nos traz frustração. Esperar pelo homem às vezes nos traz decepção. Mas esperar em Deus nunca traz frustração e nem decepção. Porque como diz Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque tem hora que a gente está sem força. Tem hora que a gente acha que não vai dar mais. Mas Deus, nesta hora, Ele renova as nossas forças. Em terceiro lugar, o profeta assume agora uma atitude de fé, no versículo 4, quando ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse versículo é um versículo tão forte e tão poderoso, que Paulo chega a citar ele. E foi através desse versículo que Martinho Lutero ele chegou ao conhecimento e à convenção que a salvação é pela graça e pela fé, por meio de Jesus Cristo. O que é que Abacuque está dizendo? Que o verdadeiro cristão não anda por vista. Que o soberbo é diferente e a sua alma não é reta, mas o cristão, o verdadeiro filho de Deus, viverá pela fé. E a fé, ela não tem nada com sentimentos, com emoções. O autor aos Hebreus vai dizer isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não estou sentindo nada, mas eu estou esperando. Tem muita gente enganada, irmãos, confundindo a fé com emocionalismo. Fé não é emocionalismo, fé é certeza, segurança em Deus. Diz uma letra de uma canção que se você perdeu amigos, se você perdeu dinheiro, se você perdeu saúde, se você perdeu riquezas, você perdeu alguma coisa, mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Que nesta noite a nossa fé seja acrescentada neste lugar, através da ministração da palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus gera fé em nossos corações. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas já passando para o outro momento vivenciado pelo profeta, ele assume uma postura de expectativa, de vigilância, de espera, de fé, mas também de confiança. Pois no versículo 20 do capítulo 2, ele vai declarar assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Na parte anterior ele vai falar dos 5 ais dos caldeus, que Deus vai tratar com os caldeus, que Deus vai punir os babilônicos também, que Deus vai tratar com o seu povo sim, mas vai tratar com aqueles que também deram sobre o seu povo, castigaram o seu povo. E ele termina dizendo: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que atitude é essa? De confiança, irmãos.
O profeta está dizendo, olha, não são os caldeus que estão no controle da situação, Jacques. Não, quem está no controle é Deus. É Deus que está no comando, é Deus que está conduzindo tudo isso. Olha, irmãos, às vezes nós ficamos preocupados com o que está acontecendo, com os noticiários. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus ainda está com as rédeas da história na mão. Deus ainda está no trono, governando, controlando e conduzindo toda a história, para que no final os seus planos se concretizem e se confirme, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Vocês creem e acreditam nessa verdade, que Deus está no controle de todas as coisas? Está no controle de tudo, irmãos, nada foge do seu controle. E eu sempre digo e repito aqui, já falei isso algumas vezes, inclusive das nossas vidas. Até o mal, que aparentemente parece que Deus está deixando que o mal ganhe, parece que o mal que está vencendo, Jacques, parece que a mentira que está vencendo, parece que o ódio está prevalecendo, mas não. Deus está guiando e conduzindo todas as coisas. E eu me lembro de José, que quando ele está lá no Egito, já como governador, e os seus irmãos vêm até ele, e quando ele se dá a revelar aos seus irmãos que era José, aquele que eles tentaram matar, aqueles que eles colocaram numa cova, aí os irmãos deles ficam apavorados, ficam com medo que agora José vai se vingar da gente. E se fosse talvez um de nós, irmãos, humanamente falando, a gente se vingaria assim, ora, os camaradas tramaram me matar, me jogaram numa cova, essa é a minha oportunidade de se vingar, mas não. O que é que José vai dizer? Não, meus irmãos, venham cá, me abraça, porque não foi vocês que fizeram aquilo comigo, foi Deus que usou vocês para me lançar naquela cova. Foi Deus que usou toda aquela situação para que hoje eu estivesse aqui, aleluia, governando, e vocês estivessem aqui também vivos. Foi Deus que fez isso. Então eu quero que você se alegre esta noite, porque talvez as coisas não estejam indo como você esperava que estivesse. Talvez as coisas não estejam acontecendo como a gente queria que acontecesse. Talvez os nossos planos foram frustrados, mas essa verdade nos acalma o coração. É que o mal aparentemente está contra nós, mas Deus está usando até o mal ao nosso favor. Ei, talvez Deus está usando esse problema aí para algo maior e mais poderoso para a sua vida. Talvez Deus está usando essa circunstância aí para no final, aleluia, você ver o agir e a glória de Deus na sua vida. Mas vamos aqui chegar ao terceiro e último momento do livro. Esse é o ápice do livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, aonde agora ele vai fazer uma oração em forma de cântico e de adoração. E algumas verdades eu quero compartilhar com você através dessa oração de Abacuque. É que ele declara no versículo 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E a primeira grande lição, irmãos, desta oração de Abacuque, é que ele se dispõe a orar depois de ouvir Deus. Vou repetir, o profeta dispõe a orar depois de ouvir as declarações de Deus. Olha, irmãos, ninguém sente desejo de orar sem primeiro não ouvir a voz de Deus. Todo avivamento começa quando ouvimos a palavra de Deus. Foi assim no passado e hoje não é diferente. Não haverá avivamento genuíno se não for através desta palavra. Há um registro na Bíblia lá no Antigo Testamento, quando o povo volta do cativeiro, na direção de Esdras e Neemias.
E o povo se ajunta, crianças, anciãos, homens e mulheres, diante da praça. E Esdras, sobre um púlpito de madeira, começa a ministrar e a explanar e a ensinar a palavra de Deus. E o povo começa a dar ouvido à palavra de Deus que Esdras está ensinando. E já lá para o final da ministração, o povo começa a chorar. O povo começa a se quebrantar, Jackson. Começa a haver ali um grande avivamento, e o povo se prostam no chão, adoram a Deus, faz confissão dos pecados. Aí Esdras diz: olha, vocês não devem lamentar este dia, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mas é isso mesmo que a palavra de Deus produz em nós, porque ela vem confrontar com o nosso eu, com os nossos erros, e nos traz quebrantamento, e nos traz consciência de quão miseráveis e pecadores que somos. E ele fica alarmado, ele diz: eu fiquei alarmado ao ouvir as tuas declarações. E quando ele fica alarmado, ele ora por um avivamento. E o pastor disse aqui, domingo passado, que o verdadeiro avivamento é aquele que nos leva a sentir o nosso pecado, e um profundo desejo de mudança, irmãos. Avivamento não é o que muitos aí estão pregando, não é movimento humano, não é algo passageiro e efêmero, não é apenas explosão de euforia, de emoções, não. Avivamento é mudança de comportamento, é mudança de atitude, é arrependimento de pecado e confissão deles, e o desejo de estar mais perto de Deus. Nós estamos, e nessa semana, pela graça de Deus, a gente tem acompanhado as orações pela manhã, e as nossas orações tem sido para que Deus derrame sobre nós um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro, que gere mudança, um avivamento que alcance as pessoas lá fora. As bases desse avivamento está no versículo 2, a primeira dela é que o profeta diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. E a primeira base do verdadeiro avivamento é que este avivamento tem a fonte em Deus. É Deus que traz o verdadeiro avivamento. Homem não traz avivamento, homem traz movimento, mas só Deus pode gerar um verdadeiro avivamento. Como ele fez lá, usando o profeta Ezequiel no vale de ossos secos, quando Ezequiel vê os ossos secos e Deus diz: esses ossos podem reviver? Ezequiel diz: Senhor, só tu sabes. Pois profetiza aos ossos secos e mande eles ouvir a minha palavra. E quando o profeta começa a profetizar aos ossos secos, começa a haver ali um movimento, um avivamento, ossos se ajuntando a cada osso, se tornando um grande e poderoso exército. Porque é Deus que traz avivamento. E a minha oração esta noite, nós vamos já orar, é que Deus verdadeiramente traga um avivamento para esta igreja, traga um avivamento para a sua vida, para a minha vida, para aqueles que ministram a sua palavra, porque a gente fica na expectativa do homem, mas o homem é apenas um canal de Deus, um instrumento de Deus, mas quem traz o avivamento é Deus. Eu quero que você diga comigo isso no 3, repita o que eu vou dizer: aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Outra vez, aviva-me, Senhor. Esse é o desejo de Deus. O que é avivar? É acender outra vez. É aquecer outra vez a chama. É trazer à tona outra vez. Segundo lugar,
é que a oração de Abacuque em prol desse avivamento é que ele perdure, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, no decurso dos anos a faz reconhecida. O verdadeiro avivamento, irmãos, ele não é apenas de 2 horas, ele não é apenas de umas semanas, ele não é apenas de um mês, nem de um ano. O verdadeiro avivamento, ele é antemporal. Ele é duradouro, ele permanece. Sai daqui, depois dessas portas, o avivamento continua na tua vida. Sai janeiro e entra janeiro, você continua sendo avivado e na presença de Deus. Por que o profeta faz essa oração? E em algumas traduções diz: Deus, eu tenho ouvido a tua fama, e criou em mim um santo temor. Faz outra vez as mesmas obras que tu fez no passado. Faz na nossa época agora. Irmãos, olhe para cá, que eu vou dizer. Tem muita gente, irmãos, que está vivendo apenas de um passado glorioso. Lembrando daqueles dias que tinha mais alegria de servir a Deus, que tinha mais prazer de estar na casa de Deus, que gastava mais tempo em oração, em meditação da palavra, e vive desse passado. Que saudade, eu era mais crente, eu era mais fervoroso. Mas deixa eu lhe falar, que esse não é o projeto de Deus para você, para viver de um passado de glória, não. Deus também tem novidade de vida, tem algo novo e poderoso hoje para a sua vida também. E Ele quer fazer isso. Ele não quer que você seja um saudosista, lembrando só do passado. Ele quer que você experimente isso agora. Talvez a sua vida, que é o altar de Deus, esteja como o altar que quando o sacerdote chegava pela manhã, depois do sacrifício ter sido oferecido, só tinha lá cinzas. O que é que o sacerdote fazia? O sacerdote removia as cinzas do altar. Depois colocava novamente em ordem a lenha. Depois o sacrifício. Lançava fora as cinzas e acendia outra vez o fogo do altar. Irmãos, está na hora. Quem está entendendo essa palavra? Está no momento da gente remover as cinzas de um passado de glória do nosso altar e começar a colocar em ordem a lenha novamente. Começar a buscar a Deus. Mas buscar de verdade, buscar com sinceridade, buscar até derramar lágrimas e sentir um coração contrito e inclinado a Deus. Buscar até sentir a presença forte e poderosa dEle agindo em nossas vidas outra vez. Abacuque ora para que esse avivamento seja aplicado com misericórdia, porque ele diz: Deus, na ira, lembra da misericórdia. Tu vai disciplinar o teu povo, mas tem misericórdia. Deus é o Deus que disciplina, irmãos, mas disciplina com amor, disciplina com misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje. Nem você estaria aí sentado. Quem tem essa convicção? Se não fosse a misericórdia de Deus, a gente nem crente, nem na igreja estávamos mais. Eu vou mais além, nem vivo a gente estava mais. A gente está aqui respirando por conta da misericórdia de Deus. Quantos se foram nessa pandemia que a gente enfrentou? Quantos
sonhos foram sepultados, quantos planos foram frustrados. Mas olha aí, com todo respeito aos que foram, a memória deles, mas nós estamos aqui. Isso é o suficiente para a gente ser grato a Deus pelas suas misericórdias, pela sua bondade, pela sua graça. E eu encerro esta mensagem falando sobre os frutos desse avivamento. No versículo 17, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? O verdadeiro avivamento gera uma fé inabalável em Deus. Abacuque está falando aqui da economia daquele povo. Aquele povo vivia e dependia da agricultura e da pecuária, era o que eles plantavam e o que eles criavam. Mas Abacuque chega a dizer assim: ainda que não haja semente no campo, ainda que não haja animais para o sacrifício, não tem problema, eu continuarei firme e confiando em Deus. E isso é fé inabalável. E aqui coloca por terra uma teologia satânica, que hoje é disseminada e pregada em muitos púlpitos. Que teologia é essa? Que servir a Deus é sinônimo de prosperidade material, de bens material. É como se uma troca de favores, você vem para a igreja, entrega para Deus e Deus lhe devolve. Que riqueza é sinônimo de fidelidade. Não é, irmãos. Nunca foi. E eu volto a citar o exemplo de Jó. Foi Satanás que disse isso para Deus: ora, também tu cercou o homem de bem, o homem é abençoado, o homem é rico, tem saúde. Só falta dizer assim: até eu sou crente. Por isso é que o homem te serve. Agora tira tudo dele, para ver se ele não blasfema na tua face. Aí Deus conhecia Jó, porque Deus nos conhece, permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. Mas mesmo depois de Jó ter perdido tudo, entre aspas, e quando a mulher vê Jó naquela situação, diz: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Ela diz: tu fala como qualquer uma das loucas. Temos recebido o bem de Deus, também não receberemos o mal. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é evangelho, isso é fé inabalável. Não é pelo que Deus vai fazer por mim, não é pelo que Deus vai me dar. É independente disso. Se Deus der, amém. Se não der, amém também. Se Ele fizer, glória a Ele. Se não fizer, glória a Ele da mesma forma. Porque estamos presenciando isso. As pessoas estão correndo atrás de um escape, de ficar bem. Mas o Evangelho não é isso. A proposta do Evangelho é arrependimento, mudança de vida, comunhão com Deus. Aleluia. É mesmo que não tenha nada aqui, é mesmo que ainda não prospere financeiramente, mas que isso não é regra. Isso Deus faz os seus filhos prosperar, mas isso não deve ser prioridade na nossa vida. A nossa prioridade deve ser o reino de Deus, deve ser buscar a face e a presença de Deus. Isso sim é avivamento. Segundo lugar, os frutos desse avivamento, no versículo 18 ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O verdadeiro avivamento gera uma alegria intranscircunstancial. Não é uma alegria passageira, não é uma euforia. É uma alegria que Paulo fala, dizendo lá na sua carta aos Romanos:
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. É a bendita alegria da salvação que Davi pede para Deus dar de volta a alegria da salvação a ele. A alegria de um dia nós sermos participantes do reino da glória de Deus. Mesmo que as coisas ao nosso redor não vá bem, mas a nossa alegria de servir a Deus, da alegria da salvação, esteja constante em nossa vida. Paulo chega a dizer, se a gente esperar ser feliz só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Uma alegria que não depende de circunstância. E eu finalizo, no versículo 19 ele diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como das corças, e me faz andar nos lugares altos. O verdadeiro avivamento, ele gera sustentabilidade e firmeza. E ele vai usar aqui a figura da corça. A corça, ela tem a habilidade de correr numa velocidade que nenhum animal consegue alcançar, em terrenos acidentados, em montes, até subir às mais altas alturas. É isso que o profeta está dizendo. Deus, Ele é a minha fortaleza, e é Ele que dá firmeza aos meus passos, e é Ele que me dá agilidade e me faz subir aos lugares mais altos. Isso é que o avivamento gera em nós, firmeza, firmeza. O salmista diz, o Senhor, Ele me tirou de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo tempos de instabilidade. Instabilidade. A gente não tem certeza de quase de nada. Como o pastor estava falando quinta-feira aqui, só tem uma coisa que a gente tem certeza, da morte, né? Mas nada hoje tem uma estabilidade total, porque tudo é muito instável, né? Os relacionamentos às vezes são instáveis, os contratos são instáveis, a saúde é instável, a economia é essa que é estável mesmo. Mas aqueles que confiam em Deus, esperam em Deus, se alegram em Deus, descansam em Deus, seus pés são firmes. Vem o vendaval, vem o temporal, mas ele permanece firme, de pé na presença de Deus. O inimigo, o inferno se levanta para destruir, mas ele permanece de pé na presença de Deus. E às vezes, qual é aquela árvore que o vento dá, ela vai até quase o chão e volta de novo? A palmeira, né? É a palmeira ela é muito grande, e o vento dá forte, e às vezes parece que ela vai se quebrar, mas quando o vento passa, ela volta ao mesmo lugar. Eu termino aqui liberando essa palavra para você. Esse vento forte vai passar, e você vai permanecer de pé.